Eu tava navegando no Instagram alguns dias atrás quando isso apareceu pra mim. Vídeos de cenários do Minecraft antigo com uma música de fundo. E quando eu vi esses vídeos, isso causou um sentimento estranho em mim. Como se eu sentisse alguma coisa confortável, mas ao mesmo tempo ruim. Parece que eu não queria viver o agora, mas sim o antes. A ideia de regressar a um tempo que não volta mais. Sim, meus amigos, eu tinha sentido nostalgia. E eu não conseguia tirar isso da minha cabeça naquele dia. Curioso com aquilo, eu decidi ver o porquê disso acontecer. E percebi uma ótima oportunidade de trazer vocês juntos nessa viagem de saudades, lembranças e sentimentos desgraçados. Pra começar, que é muito justo ter tanta facilidade pra enxergar alguma coisa que já aconteceu e ficar insistindo naquilo, ficar batendo o martelo. Sim, isso é uma declaração de ódio pro meu cérebro. Pra começar, que a nostalgia ela pode ser usada como um mecanismo de defesa. Por exemplo, para superar alguma dor ou um momento ruim. Como por exemplo eu na pandemia, que eu só ficava lembrando dos bons momentos. Também ela pode ser usada para continuar investindo naquilo que você acredita. Ou lembrar o quanto você era grandioso antes e melhorar. E também a gente não pode ignorar a conexão social que isso cria. Fanbases, comunidades, fandoms, tudo isso é, querendo ou não, uma coisa criada por nostalgia. A gente pode pegar Undertale, Steven Universo, FNAF... talvez algumas coisas não sejam tão boas assim. Mas também não é mil maravilhas, porque a gente sempre pensa que o antes era melhor e o agora é ruim, como se hoje não tivesse coisas boas também e antigamente tivesse as coisas ruins. Vamos pegar aqui uma coisa, o tempo, ele muda, mas a nossa noção não. Pra explicar isso eu vou pegar o Venom. Sim, o Venom Extreme. Eu não preciso dizer o quão nostálgicos são os vídeos antigos dele e quantos canais ele inspirou nessa plataforma. O meu próprio canal é um exemplo disso. E eu lembro quando eu chegava da escola, a primeira coisa que eu lembrava era de ver os vídeos. Esses bloquinhos estão ficando aqui, galera. Olha só, eles não importava se tinha almoço, se eu ia passar fome. O que eu queria saber era se saiu a série de Mock Creators. Naquela época, como todo youtuber, ele continuou fazendo o que gostava. E o tempo foi passando e as pessoas começaram a ficar mais velhas. Até certo momento que ele viu que isso não adiantava mais. Ou pelo menos não dava tão certo quanto antes. Porque simplesmente o tempo passa. E ele já tentou reviver esses bons tempos algumas vezes no canal dele. Só que não funcionava. Porque não importa o que você faz, você não vai voltar pro passado. E querendo ou não, o público não vai também voltar a ficar jovem. E ele mesmo sabia disso. E só deu certo quando ele mesmo aceitou que não era possível. Você pode ir no canal dele e ver que ele tá com um projeto de bosque. Isso é meio maluco, mas querendo ou não, ele tá em uma fase diferente. Outros youtubers também que tiveram que mudar foi o Jazz Ghost e o Vinicius 13. O conteúdo deles, de longe, não é a mesma coisa que era antigamente. Hoje em dia, os vídeos do Vinicius, eles são editados. Eles têm mais de 30 minutos de duração. E a mesma coisa com o Jazz, que hoje em dia o canal dele nem é mais de Minecraft. Mas no geral, muita gente romantiza o YouTube antigo. Sendo que nem era tão bom assim. Tinha umas tretas meio pesadas, uns vídeos polêmicos, umas coisas que eram muito ruins. Tipo, não tinha edição. O que hoje em dia é quase impossível um vídeo não ter, antigamente era normal. Imagina você ver 10 minutos secos sem nenhuma edição. Hoje em dia, com esses shorts 2x aí, você explode. Outra coisa nostálgica são os filmes. Coraline, Ponte para Terabithia, filme da Disney. Só que aí você me pergunta, o que tem uma coisa a ver com a outra? Seu maluco? Simples. Live action. Se você for ver os live actions hoje em dia, a maioria é sempre uma bosta. Que eles tentam revitalizar aquilo que não existe mais. Só que eles não conseguem por vários motivos. Querendo ou não, vai ter política envolvida nisso. Só que meu canal não é de política. Mas também é porque eles sempre tentam fazer um Ctrl-C, Ctrl-V que não dá certo. Simplesmente não dá. E é isso, tá ligado? Você sabe do que vai ser o filme. Você sabe do que vai se tratar aquilo. Então qual é o sentido de eu ver alguma coisa que é previsível? E alguns se sobressaem porque fizeram diferente. Por exemplo, Alice no País das Maravilhas. Aquele filme claramente não é pra criança. E isso é uma coisa que dá muito contraste, porque o público original era criança. Que você vai pegar um público que vai ser mais adulto. Isso já é uma estratégia legal e, querendo ou não, adapta pro público, ao invés de só tentar fazer um Ctrl-C, Ctrl-V infinito. Algumas coisas eram melhores mesmo. Por exemplo, os jogos mais baratos, eles tinham a jogabilidade melhor e eles, no geral, eram melhores em tudo. Hoje em dia, nem é que os jogos são horríveis, só que parece que a maioria só foca em gráfico,
passe de batalha e venda. Pronto, acabou. Essa bosta. Bem, e a conclusão que podemos tirar disso é que, apesar que muitas vezes o passado realmente seja melhor que o presente, não podemos nos apegar a ele, pois ele não volta. Então a melhor coisa é focar no agora, para não sofrer no depois. E eu sei que um tempo X era bom, mas por que você não se esforça para melhorar o hoje? Às vezes a gente pensa que tá numa fase ruim, mas quando a gente vai perceber lá na frente, a condição era muito boa, na verdade. Então a frase é: tenha carinho com o seu passado, porque ele é precioso, mas fica feliz com o hoje. Tenha gratidão. Meu pau na sua mão.